Boa noite. Não chega a ser uma novidade, mas sempre chama atenção o sucesso de um artista brasileiro no exterior. E chama mais atenção ainda quando quem faz sucesso é um artista que no Brasil foi esquecido e marginalizado, com fama de maldito, chato, hermético, etc. Nós estamos falando de Tom Zé, cantor e compositor, o convidado desta noite no Roda Viva, que começa agora pela TV Cultura de São Paulo. Baiano, 56 anos, Tom Zé amargou um período de ostracismo no Brasil, até ser redescoberto por David Byrne, o cérebro do conjunto Talking Heads. Em 1990, Byrne lançou nos Estados Unidos a coletânea The Best of Tom Zé, que vendeu 40 mil cópias e virou clipe da MTV. Foi também através da gravadora de David Byrne que Tom Zé pôde lançar o 8º disco de estúdio de sua carreira. Gravado nos Estados Unidos e lançado no final do ano passado, o disco The Hips of Tradition fez grande sucesso de crítica e de público nos Estados Unidos e na Europa. Recebeu elogios de jornais como New York Times, Nouvel Observateur e Rolling Stone. Tom Zé, como muita gente se lembra, é um baiano que se apaixonou por São Paulo. Em 1968, ganhou o prêmio do júri do Festival de Música da Record, com São Paulo, Meu Amor. Tom Zé também foi um dos participantes do movimento tropicalista, que está comemorando agora 25 anos. Para entrevistar Tom Zé esta noite no Roda Viva, nós convidamos o maestro Júlio Medalha, o músico e professor de literatura da Universidade de São Paulo, José Miguel Wisnik, a jornalista Regina Echeverria, Alberto Vilas, editor-chefe do jornal do SBT, Sistema Brasileiro de Televisão, Carlos Calado, repórter e crítico musical da Folha de São Paulo, Maria Amélia Rocha Lopes, editora executiva do Metrópolis da Rede Cultura, e Elton Ribeiro, repórter do Caderno 2 do jornal O Globo. Lembramos que o Roda Viva também é transmitido por 13 emissoras em todo o país. TV Pernambuco, TV Ceará, TV Maíra de Rondônia, TV Minas Cultural e Educativa, TV Vídeo Cabo de Belo Horizonte, TV Três Fronteiras de Nanuque, Minas Gerais, TVE da Bahia, TVE do Piauí, TVE do Paraná, TVE de Porto Alegre, TVE do Espírito Santo, TVE do Mato Grosso do Sul e STV de Pelotas, Rio Grande do Sul. Como o programa de hoje foi gravado, não haverá perguntas de telespectadores por telefone. Boa noite, Tom Zé. Boa noite. Como é que é essa história de você passar aí um período esquecido, sem gravar e tal, e de repente ser descoberto nos Estados Unidos, relançado nos Estados Unidos, fazer sucesso de crítica, de público, enfim, turnês pelo exterior? Como é que foi essa sua experiência? Bom, como nós somos um povo navegador, não fica estranha essa história de uma garrafa jogada ao mar e a deriva durante 17 anos ser apanhada por acaso, porque David Byrne, em 1986, estava no Rio fazendo o Fest Rio, o Festival do Rio de Janeiro, com o filme dele chamado True Stories. E por algum motivo ele tirou o filme do festival e imagino eu que ele estaria no Rio malandriano, entrou numa loja de disco e disse: me dá todos os discos de samba que eu estou interessado em saber o que é samba. Então eu devo a um arrumador de loja desastrado que pegou o meu disco estudando samba, que não tem nada a ver com pagode e tal, e honrosamente botou ele lá junto dos pagodes. Mas você não se ofendeu com isso? Não, ao contrário, né? Eu fiquei muito feliz. Então o disco foi colocado dentro da cesta do David Byrne, que não sabia o que era nem o que não era, e levou para Nova York, e lá, metodicamente, que ele é um trabalhador mais ou menos protestante, né? Ele foi ouvindo cada disco até o dia que ouviu o meu. Aí ligou para o Arthur Lindsay, que é amigo dele, mora lá, e que Arthur Lindsay é uma pessoa que viveu durante uns 20 anos em Garanhuns, em Pernambuco, e disse assim: que diabo de país é esse que tem um artista como esse e ninguém conhece? Então, a partir desse momento, ele começou a se interessar e acabou me procurando aqui. Mas como é que você sente você ter que ir para o exterior para ser redescoberto, ainda que por um engano de um vendedor de discos? Você se sente magoado com o Brasil, essas coisas? Como é que é? Ao contrário, eu me sinto muito feliz, porque o sucesso sempre é uma coisa gostosa. Não ter sucesso é meio que não ter mãe, que não ter colo. E a tendência é a criança morrer. Eu mesmo fiquei muito doente durante o tempo que não fiz sucesso, agora que estou melhor de saúde. Agora, o engano pode ser da música brasileira também, né? Que não prestou atenção em você não acha? Pode ser. As gravadoras. Pode ser que um conjunto de coisas. Mas não tem você também no meio dessa história, Tom Zé? Não pode ter você, por exemplo, fazendo uma coisa talvez hermética demais, ou talvez incompreensível para a época?
Tudo pode ser. Mas só um dado informativo, o disco que foi o momento em que eu deixei de ter aceitação pelas mídias é o disco chamado Tom Zé Todos os Olhos, de 1973. E esse disco, quando foi feito o disco americano, 4 canções desse disco foram escolhidas pelo Barney, que foi quem escolheu o disco, eu não dei penada. E essas canções, algumas delas são relativamente populares, como Augusta, Angélica e Consolação, Três Mulheres da Minha Vida, que é uma canção feita mais ou menos como é o trabalho de Adoniran Barbosa, uma canção dedicada e feita ao estilo dele. Tem um A e um O, que foi o clipe, né? Que é uma brincadeira. Se fazer brincadeira e ter humor é mais ou menos uma coisa proibida, então talvez tenha sido um erro estratégico dessa natureza. Agora, Tom Zé, se você trabalhasse numa loja de discos hoje e você recebesse lá um disco chamado The Hips of Tradition, de Tom Zé, em que prateleira você colocaria? Bom, essa pergunta é ótima. Eu, se tivesse juízo, nem tentava responder, viu, Vilas? Porque eu não tenho a mínima noção de comercialidade de um produto, não tenho mesmo formação nesse sentido. Mas eu vou arranjar uma prateleira para o disco. Eu vou seguir a sugestão da própria Warner. A Warner, instada pela minha gravadora, que é filha dela, a Luaca Bop, fez um display muito grande. As pessoas do Brasil me contaram, eu não cheguei a ver esse display, que quando entravam numa loja de disco nos Estados Unidos ou na Europa, o primeiro disco que viam era o meu, por causa do display que era escandalosamente grande, com o qual a Warner me presenteou. Então, eu faria como a Warner, já que está um display enorme, eu botava logo na porta para o sujeito tropeçar no disco. Agora, Tom Zé, acho que você concorda de uma certa maneira que, quer dizer, você tem todo um approach meio experimental, quer dizer, durante anos você chegou a trabalhar com sons de eletrodomésticos, quer dizer, você tem essa intenção de, vamos dizer, alargar os limites sonoros da música popular. E quando você, vamos dizer assim, na época que pesou mais a barra para você, vamos dizer aí, metade dos anos 70 até início dos anos 80, quando você via teus ex-colegas do tropicalismo fazendo sucesso, de uma certa maneira, e praticamente quase nunca saindo da mídia, Gil, Caetano, você chegou a sentir um pouco de arrependimento dessa tua atitude meio rebelde, meio experimental, ou talvez um pouco demais para este mercado? Sentia. Eu me sentia... Eu pensava que aquilo tinha uma certa incapacidade estratégica de procedimento, que eu continuava sempre repetindo que eu não era vítima das gravadoras, nem das multinacionais, nem de nada, que eu tinha cometido erros de avaliação, e esses erros eu me responsabilizava por ele. E depois tem uma coisa, Calado, é que ninguém pode se livrar do diabo do seu próprio destino. Aquele negócio que a cabeça da gente começa a se interessar é uma fatalidade que você não pode se livrar. Não há bom senso, não há ameaça de fome, não há carro velho, não há cobrador na sua porta batendo, não há empobrecimento de sua vida, vender casa na praia, tudo que foi acontecendo. Não há nada que possa te tirar do fato de você ser vítima das suas próprias ideias. Agora, esses erros de avaliação que você mencionou, quais você citaria, Tom Zé? Bom, eu, por exemplo... esse violão está tão perto que vale a pena. Eu, por exemplo, em 1973 e 72, eu fazia sucesso com uma canção que dizia assim: se o caso é chorar, te faço chorar. Se o caso é sofrer, eu posso morrer de amor, vestir toda a minha dor no seu traje mais azul, restando aos meus olhos o dilema de rir ou chorar. Amor, deixei sangrar meu peito. Bom,
essa canção tocava esse samba, né, mais ou menos com uma sofisticaçãozinha de harmonia. E eu não corro não resisto à tentação de dizer que esse samba é todo plágio, né? Porque o primeiro plágio é o plágio da forma. Naquele tempo, Antônio Carlos Jocafe davam as regras do mercado, uma forma que tinha mais ou menos a seguinte malandragem. Era uma primeira parte em tom menor, aqui no caso é em sol menor, né? Um tom menor, tinha que falar de dor de cotovelo, não precisava ter muito sentido, era necessário até que a sintaxe fosse meio confusa para, metaforicamente, lembrar a luz de boate, que eles mais cantavam. Então, não precisava dizer nada, como isso aqui não diz nada, né? Se o caso é chorar, te faço chorar. Se o caso é sofrer, eu posso morrer de amor. Vestir toda a minha dor no seu traje mais azul, restando aos meus olhos o dilema de rir ou chorar. A segunda parte é plágio, ao mesmo tempo, de uma coisa dos Rolling Stones e dos Beatles. Amor, deixei sangrar meu peito pra tanta dor, ninguém dá jeito. E a segunda, essa é o refrão, né? E a segunda parte é uma colagem, não tem nenhuma só palavra minha, é tudo letra dos outros, né? Hoje quem paga sou eu, o remorso talvez, as estrelas do céu também refletem na cama, de noite na lama, no fundo do copo, rever os amigos. Me acompanha o meu violão. Bom, para quem não pegou todas as dicas, Hoje Quem Paga Sou Eu é um tango que o Nelson Gonçalves cantava. Hoje quem paga sou eu. O remorso talvez é Lupicínio Rodrigues. O remorso talvez seja a causa do... As estrelas do céu é uma inversão com a letra de Caetano. Também refletem na cama, de noite na lama, Ari Barroso, Risque. No fundo do copo, Adelino Moreira e Evaldo Gouveia. Rever os amigos, Nelson Gonçalves, Boemia. Me acompanha o meu violão. Então a música não tem nada. Aliás, e a harmonia também não é minha. Essa harmonia é do estudo número 2 de Chopin. É mais lenta, né? É do estudo número 2 de Chopin. E, aliás, a própria música popular brasileira já tinha usado ela, só que com outra batida um pouco diferente. Quer dizer, foi uma pena que o Vando e o AGP não gravaram, né, Tom Zé? Senão daria certo. Não daria certo. Essa mesmo na minha mão fez grande sucesso e eu vivia disso. Mas só o último plágio, que é o plágio que também já tinha sido usado antes, é que esse estudo número 2 de Chopin já tinha sido usado segundo uma... E eu descobri isso num escrito do Júlio, que é a insensatez que você fez, coração tão sem cuidado. E aí vai igualzinha. Eu descobri isso numa coisa que você escreveu. Não tem nada, não responsabilidade. Mas aí você falava de equívocos e mostrou... Bom, de repente eu estava falando de equívocos e mostrei essa música que tinha também o negócio do plágio e empinei a raia demais, como gosta disso o pessoal daqui da TV. Na verdade, eu podia ter continuado, embora fazendo alguma investigação e obedecendo aquela minha ojeriza ao tédio, ter avançado na especulação, mas ter feito essa comida com um tempero normal, que podia ir continuando. Mas nem sei se é possível isso, eu digo... Mas eu não acho equívoco, não. Pois é, aí é que seria um equívoco você fazer isso, é que seria um equívoco. Em 74, quando saiu esse disco, se você vê a música brasileira daquela época e que se seguiu, esse período foi aquele período de bolerismos intermináveis, que nasceu aquele mundo de cantoras que voltaram com samba canção outra vez da música brasileira, Simone, Zizi Posse, todo esse pessoal. O teu disco era algo estranho dentro daquele contexto e por isso ele não fez sucesso. Quer dizer, fato dele ter sido agora reconhecido por um cara que vem de fora com a mente branca e visto a coisa fora do contexto, ter levado para fora, porque quem estava equivocado era a música brasileira e não você, a meu ver. Mas eu estava interessado em conhecer um pouquinho mais esse polo, essa conexão Irará-Nova York. Aí. Como é que uma cabeça iraraense acontece lá em Nova York? Como é que não dá um curto-circuito, não? É verdade que foi a primeira vez que você saiu do Brasil? Foi. Foi? Foi. E você também chegou a dizer que o David Byrne salvou a sua vida? É verdade.
Conta melhor isso. Você chegou lá e foi logo falando display, essas coisas assim, playback. Como é que foi? Você usava essas palavras baianas? Eu me lembro que numa entrevista que você deu ao Jô Soares há uns 3 anos atrás, o Jô perguntou para você como é que você ia pedir um hot dog em Nova York. Você falou, eu não sei como é que pede hot dog lá. Então, e você chamava o David Byrne de Davi Birne, eu não me esqueço disso. Correto. Hoje você já está falando David Byrne, display. Realmente eu também gostaria de saber como é que está o seu inglês. E como é que era a sua comunicação com o próprio David Byrne? Nessa altura já estava para Olha, você sabe, nessas 2 últimas vezes que eu fui no mês de junho lá, a gente até que já conversa um pouquinho, porque como ele é muito acanhado, com outras pessoas eu tenho que conversar, porque afinal de contas na minha gravadora ninguém fala outra língua que não seja inglês. E eu chego lá e tenho que tratar dos negócios, de acertar as coisas e tudo. Mas o Barney é uma pessoa sempre acanhada assim, apesar de ser uma pessoa muito, muito legal. E ele, dessa vez, ele já começa a sentir um pouco mais de intimidade comigo e a gente consegue, assim, às vezes, trocar 2, 3 frases. Mas meu inglês é muito ruim, realmente. Mas você já tem uma mensagem em inglês na sua secretária eletrônica? Ah, bom, claro, assim, dizer 2 palavras. Você gravou mesmo? Eu tenho algumas canções que têm versos em inglês. Eu, no show, falo o tempo todo em inglês, né? E fico dizendo assim, no show eu faço isso industriosamente, né? Eu toda hora digo, eu não sei falar inglês. Aí todo mundo fica um pouco naquela da mãe que vai proteger o indigente. E então eu digo uma coisa e pergunto, é assim mesmo? É claro que eu só digo o que sei, né? E às vezes eu pergunto uma coisa que eu já sei, porque não dá para você ouvir uma plateia ali respondendo. Eu digo, como é que diz tal coisa? Aí eu já sei como é, eu digo, é isso mesmo e tal, e aí vou adiante. Então fica, às vezes, muito engraçado essa história de eu não saber falar inglês. O o diretor da minha gravadora, o Ieli Evelev, não sei pronunciar o nome dele direito, me falou assim, olha, quem sabe distrair o público aqui em Nova York é você e Frank Sinatra. Eu disse, você é suspeito para dizer isso, que você é dono da gravadora. Mas isso se deve ao fato deles nunca imaginarem que eu sabia atuar em palco. Porque a minha gravadora comprou meu trabalho e nunca tinha me visto num palco. E quando eles descobriram que eu, de qualquer forma, me mexia e tal no palco... perdão, a pergunta que você fez, Júlio, o Zé Miguel Wisnik é testemunha de uma coisa. Nesses anos de 86, quando o Barney conheceu o meu disco, até 88, quando ele veio em São Paulo me procurar, quando aparecia uma pessoa do Brasil em Nova York, eles perguntavam, você conhece o Tom Zé? Tanto que o Zé me contou, o Zé Miguel Wisnik me contou, disse assim, ora que diabo, eu não vejo falar de Tom Zé no Brasil em lugar nenhum, veio para Nova York para me perguntar de Tom Zé. Então, e depois quando veio outra pessoa ligada, sem ser o Duncan Lindsay, o ator tornou a perguntar a ele sobre o Tom Zé, ele então disse, bom, há alguma coisa de estranho aqui em Nova York e tal. Porque eles realmente estavam fazendo um levantamento, eu creio, imaginando que diabo de criatura será essa, até que tomaram coragem de me procurar. O pessoal estava atrás do Tom Zé lá, né? A partir disso, que veio uma... entre o David Byrne, o Duncan e o Arthur, havia uma coisa de localizar o Tom Zé. Havia até uma dúvida se era o Tom Zé mesmo ou era o Tuzé, né? Correto. Porque não se sabia direito, mas na verdade, a coisa tinha vindo dessa escuta do Aprendendo Samba e Estudando Samba e o David Byrne, então, se ligou nessa questão, né? Mas como é que você acha que é a recepção, como é que você é ouvido lá? Esse sucesso, essa receptividade, ou em que prateleira eles te colocam, quer dizer, em que compartimento mental? Assim? E até que ponto a não compreensão do português você acha que interfere? Você acha que realmente os americanos têm condições de, vamos dizer, captar toda a sua ironia fina e todos esses jogos, quer dizer, todo esse jogo que você faz com a tradição da música brasileira, como é que fica isso? Como é que será para um americano ouvir um Tom Zé pela metade? Hoje, inclusive, é moda, né, gravar em inglês para poder conquistar melhor, mais facilmente o mercado lá fora. Você gravaria um disco em inglês? Se o Byrne chegasse e falasse, próximo disco vamos gravar todo em inglês para você estourar nos Estados Unidos, você gravaria em inglês? Olha, tem coisas que é preciso falar em inglês, porque está tão perto da pessoa compreender a chave toda do problema, que eu digo, puxa, é uma pena que eu não ofereça essa oportunidade ao ouvinte. Por exemplo, o samba Ogodô,
Eu tenho uma grande parte das minhas músicas, eu não sei porquê, acabam saindo assim, não é que eu tenha nenhuma teoria sobre isso. Eu uso mais o godô, que isso não serviu absolutamente nada. Não é nada, é só sonoridade para cantar, como talac, tac, 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 tamborim, teleco, teco, 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 violão, toloc, toc, 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 a gogô. Isso não é língua nenhuma, como um ai, um ó, não é língua nenhuma, né? Então, às vezes, ficam canções que, quando tem alguma coisa em português mesmo, eu digo, que pena que eu não posso oferecer a oportunidade do público desfrutar toda a canção. Então, eu canto aquele pequeno versinho em inglês e está acabado. Ou então explico e tal. Agora, tem várias coisas ao mesmo tempo aqui perguntadas. Ô, Vilinhas, meu irmão, desculpe. Eu soube, sobre a pergunta que você fez, eu soube da resposta indiretamente. O Arthur Linde estava sendo meu tradutor numa entrevista. E era um jornal brasileiro, daquelas dezenas de jornais brasileiros que tem em Nova York para brasileiros, mesmo em inglês. Aí o rapaz falou em conseguir na gravadora uma publicidade. Ele falou, olha, não vá não, porque o Tom Zé não vende para público brasileiro aqui na América. O Tom Zé vende para público sofisticado da América do Norte. E a gravadora não vai lhe comprar nenhum anúncio para você vender para brasileiro. Então eu soube indiretamente que é esse o tipo de coisa. E realmente é mais ou menos dedutível por causa do tipo de pessoa e de entrevistador que me procura, o tipo de respeito que eles tratam minhas coisas, chegam com o disco na mão, sabem a tradução toda, me fazem perguntas sobre a letra quando não tem, e sobre também problemas de música. E também tem uma coisa, nessa música que circula fora daqui, a música em si é mais interessante. Não é? Eu ponho mais carga de interesse na música em si do que... Na letra. Você acrescentou alguma coisa à pergunta, perdoe... Não, eu queria te perguntar, já que eles perguntam da prateleira, pergunto se te coloca em algum bairro também lá. Quer dizer, qual é o público que você atinge? É um público específico de alguma região da cidade ou é um público, você falou em sofisticado, mas é um público geral assim, é jovem, não é jovem? Que tipo de público? Você deu para perceber isso com o teu inglês maravilhoso? Não, perdão, o inglês não ajudaria a perceber isso. Isso é uma informação que pode vir por outros meios, mas eu não sei. Eu sei de uma coisa também... Quer dizer, você não é músico de colônia latino-americana lá, isso ficou claro. Isso, né? Isso é claro. Eu sei de uma coisa, a Ana Maria Baiana foi contratada pela gravadora para atualizar minha biografia. E ela me contou que o filho dela achou estranho ela ouvindo esse tipo de música. E que um menino de 14 anos que só ouve rock. E que no fim ela viu ele roubar a fita e levar para o quarto dele. E uma coisa que é claro que me dá algum problema é a pessoa que me entrevista não ter ouvido o meu disco. Isso me dá problema. Isso me dá problema. Isso é triste, bicho. Isso é triste porque quem gabutou que é a coruja. Como é que você pode falar do próprio disco? Dizendo, não, papapá. Não pode, aí é melhor dizer, é melhor não dizer nada sobre o disco, vamos conversar, porque faz de conta que eu sou o tipo de produção cultural que eu faço é falar. E não é. Eu não sou um discursador. Isso é uma pena. Então, Zé, deixa eu falar uma coisa. No disco novo, no Tropicália 2 aí do Gil do Caetano, tem lá um baião atemporal que diz que no último pau de arara de Irará, um da família Santana viajará. E toda vez que você tiver esse verso, eu penso imediatamente em você, que é Santana, né? E é de Irará. Agora, você acha que foi suficiente, entre aspas, essa participação no Tropicália 2, quer dizer, essa homenagem? Ou você gostaria de ter mais alguma coisa a ver com o Tropicália 2? Eu gostaria muito de ter muito mais coisas a ver, porque o disco é lindo, né? Mas essa pequena coisa é mais do que o que eu mereço. Ou melhor, não é assim, não, que você assim fica muito, como é que diz? Falso humilde. Política humilde. Uma coisa... Aí tem mais uma coisa que eu devo acrescentar. Quando eu fazia Maria do Colégio da Bahia e outras canções no tempo que nós começamos juntos, o Gil dizia assim, isso é uma coisa sem tempo. Então a frase baião atemporal também ele já tinha me dito. Você concorda? Perdão, é uma coisa que também se refere a mim. Eu acrescento nas homenagens a mim. Mas se lembra que na segunda parte diz assim, essa música não é para ninguém. Exatamente. Lembre disso, Ainda nessa questão da Bahia, Tom Zé, acho que tem um negócio interessante. Estava conversando anteontem com o Capinã
e o seu, né, velho companheiro, e ele levantava uma hipótese interessante, quer dizer, ele lembrava o seguinte, quer dizer, que além de você, ele, Gil e Caetano, todos vieram do interior da Bahia, e o Capinã levantava que ele achava que isso daí tem alguma coisa a ver com um determinado tipo de atitude. Então eu queria talvez ver sua opinião sobre isso, quer dizer, o que vocês teriam, que tipo de inquietação ou que tipo de ligação tem entre vocês para depois desembocar no tropicalismo? Então, eu, em vez de responder, eu aumento suas dúvidas. Em 1943, eu vi meu pai e minha mãe discutindo se eu devia ou não me alfabetizar. Porque muita gente antes de mim tinha entrado na escola, tinha aprendido o alfabeto, não tinha valido nada, tinha esquecido. Nós éramos um mundo pré-gutenbergiano, onde tudo acontecia ou visualmente ou oralmente. Toda a cultura era transmitida na natureza oral. Outra coisa, nosso mundo é mais matriarcal do que patriarcal. A mulher tem uma função muito diferente na vida diária do que a gente encontrou aqui no Sul. E depois, nós tivemos uma universidade também estranhíssima. Na nossa universidade tinha um reitor chamado Edgar Santos, que gostava de arte. E então na Bahia tinha escola de arte sofisticadíssimas, que contratava os melhores professores da Europa, tanto para ensinar música, como teatro, como dança. E nós pudemos conhecer o pós-moderno de fontes bastante confiáveis. Direto. Que foram também os professores que ainda pegou um pouco do Júlio, né? Que o Júlio ainda foi privilegiado um pouco pelo Kohreuter. Quer dizer, essa sofisticação. Isso aí, voltando ao que o Júlio Medalha tinha falado antes, que tem essa polarização no Irará, Nova York, né? É como se essa abertura já veio se dando, que o tropicalismo já foi isso, quer dizer, Irará, sair de Irará para Salvador, de Salvador para São Paulo, e depois essa coisa internacional, na verdade é como se você já tivesse há muito tempo vivido essa passagem de culturas, né? Que isso já é uma coisa elaborada em você, assim, por essa... Se eu me levantar aqui um pouquinho, causa muito problema. Peraí, deixa eu ver se o microfone dá. Um pouquinho só. Aí. Ah, só dá até aqui. Será que eu alcanço a mão de alguém aqui? Não, vem cá, aperte minha mão aqui. Nós na Bahia apertamos a mão de uma maneira mole, oferecemos uma mão morna que é dada à pessoa para apertar. E a outra pessoa, durante algum tempo, mantém na sua mão essa mornidade. Ontem, um rapaz que mora no meu prédio, ele me perguntou como vai, eu disse mais ou menos. Ele disse, cuidado, o Jorge, ele me disse, cuidado, palavras são sementes. Um negócio até bonito, né? Mas ele não sabe que no interior da Bahia nós nunca teríamos a coragem de responder vou bem. E no dia que alguém respondia vou bem, às vezes encontrava um como meu avô, que redizia a ele, vai bem o quê, moleque descarado? Eu estou trabalhando há 20 anos, ou há 40, ou há 70 anos, não posso dizer que vou bem, você um moleque de 15 anos vem aqui dizer que vai bem. E quando eu cheguei aqui em São Paulo, que o sujeito apertava a minha mão, parecia que estava me empurrando da ribanceira abaixo, isso era um choque para nós, até isso era um choque. Entre vários outros choques culturais. Obrigado, meu irmão. De forma que essa série de coisas acabava sendo uma lente para ver a urbis que naquele tempo estava se formando. São Paulo era uma cidade muito jovem naquele tempo, né? E viver numa cidade grande era uma coisa muito novidade para os próprios habitantes. E a aproximação ameaçadora do computador, do processamento de dados, eram ameaças muito grandes aos costumes, e principalmente à esquerda brasileira, que queria um Brasil bucólico, um Brasil de pescadores de meios artesanais, não é? E tem um momento... Não vou falar tanto assim. Tem um momento que você falou que achou o disco Tropicália 2 uma maravilha. Correto. Então, você acha que o Brasil é um país tropical 1 ou 2? Bom, Vilas, essa pergunta é ótima. Eu gosto muito da Tropicália, da primeira Tropicália, claro. Ela tinha o sabor de ser toda uma novidade. E o segundo são só a graça dos meninos novamente em exercício, né? Quem que você convidaria para fazer um Tropicália 3? Ou 2, né? Ou 2. Ou 2.
Eu não sei. Lembra, Zé, quando a gente trabalhou aqueles 20 anos de tropicalismo no Sesc, que você instado a fazer um show que tivesse alguma coisa, nós lembramos que o Itamar Assunção, o Luiz Tati podiam significar alguma coisa daquela instigação. É claro, o Júlio Medalha está cansado de dizer que o Brasil é um país que tem, o Caetano outro dia disse até numa canção, né, que o Brasil tem ouvido musical, que o Brasil tem uma diversidade musical e uma capacidade de inventar música que não é brincadeira nem para os países desenvolvidos, né? E como é que chegou em Nova York? Você já fez uma música New York, meu amor, ou não? São New York, meu amor? Olha, essa tradição, por enquanto, eu desobedeci. Mas quando eu comecei a fazer música em Ará, eu vi logo que eu não era um mestre. Eu vi logo que eu não era um cara bom. Porque, veja bem, os meninos, Caetano e Gil, eles são bons. Eu sou de outra raça. Eu posso dizer que eu nunca fiz uma música na vida, só fiz tentativas. Não tenho nenhuma música pronta, só tenho tentativas. Qual é a melhor tentativa que você fez? Olha, eu estou me lembrando agora do Chopin, não, perdão, do professor de Beethoven, Haydn, Mozart. Que Mozart dizia assim: eu troco minha obra toda por um cantochão, que era um canto daqueles do Gregório VIII, um canto qualquer daquele da igreja. E eu troco minha obra toda por uma canção que o público cante. Você não sabe a pessoa que faz música mais assim, no gênero experimentador como eu, como tem vontade de ver alguém cantando suas coisas, como tem vontade de poder ser um mestre e de poder fazer isso. Mas você tem uma formação clássica, não tem? Você estudou? Eu estudei. Você estudou. Você acha que isso tem alguma coisa a ver com essa não, porque eu já não sabia fazer música antes. Da popularidade que você... Perdão, eu já não sabia fazer música antes de entrar na escola. Na escola não foi quem me desensinou. Então, Zé, isso aí não é um pouco o medo de ver teu pai voltando e dizer: como você está dizendo que faz música boa? O quê, meu filho? Que negócio é esse de música boa? Eu aceito esse carinho. É isso, mas Zé, você não acha que você falar que sempre fez tentativas é a mesma coisa do Parreira falar que o gol é um detalhe? O Parreira tem uma má vontade com as coisas, tem um mau humor com as coisas que eu não tenho. Eu não tenho. Agora, como é que foi o choque cultural em Nova York? O Júlio perguntou, nos Estados Unidos e tal. Como é que foi o choque? Você falou do choque cultural em São Paulo, aperta a mão, empurra e tal. Bom, aí vem a tal Você coisa. falando duas frases em inglês com o David Byrne e tal. E como é que foi o choque cultural nos Estados Unidos? A minha pessoa vendo aquela cidade... Você chegando... Olha, eu fui muito bem recebido, porque, desculpe, eu tive a sorte de chegar na casa de amigos, né, me hospedei na casa do Barney e ficava o dia todo com pessoas que tinham a maior paciência para eu entender o inglês deles e eles entenderem meu inglês, que também era difícil. E isso no Sorro, quando eu fui a primeira vez, o Barney morava no Sorro, que é um bairro sossegado, eu podia andar pela rua, ninguém me pegava. Então... eles estavam interessados mais na cultura brasileira do que eu na americana, logo estavam mais curiosos quanto a mim do que eu quanto a eles. Mas já saiu uma canção de amor a Nova York? Não, isso não... Sim, é isso que eu estava dizendo. Eu quebrei a regra, porque quando eu comecei a fazer música, eu vi logo que eu não sabia fazer bem como os outros faziam. E o recurso que eu tinha era fazer música com os personagens de minha cidade, né? Com as coisas que ninguém fazia. Guilherme se requebra, Rufino bota pó, Euclides morde o braço, das dores fala só, e assim por diante, né? Quer dizer, as pessoas da rua, com o prefeito, seu Zé, cadê o calçamento que o senhor não fez? Eu aproveitava o dia a dia para encontrar um motivo de interessar as pessoas e a música era só um pretexto. E o Jimi Hendrix? Já era em inglês, não era? Jimi Hendrix não, aí é uma pilhéria legal. Em Irará tinha um cantor que já morreu, Zé Vermelho, Deus que o tenha. Zé Vermelho cantava em qualquer língua, por exemplo, Strangers in the Night, Halle Blig, Halle Flight, Mare Night. E qualquer língua ele cantava com a maior tranquilidade.
em inglês, e aqueles boleros em castelhano que o Júlio citou e tal. E então, quando eu fiz Jimi Hendrix, eu fiz imitando o Zé Vermelho. Guta me look, love me. Guta me look, love me. Tique sotaque, tique boutique, que tique tigamou. Tique boutique, que tique tigamou. Taque sotaque, destaque taxi e assim por diante. Bob dica, diga. Jimi Hendrix, cai cigano, cai Camone Boy. É toda uma brincadeira, né? Não é uma música. Agora, Tom Zé, sem, claro, tirar todo o mérito aí do David Byrne em né, de repente ir lá e te colocar de novo, te colocar no mercado americano, né, tirar aqui de um certo ostracismo aqui no Brasil. Quer dizer, eu queria até voltar justamente naquela tua imagem da garrafa jogada na água, e que eu acho que foi interessante também com o que você contou do filho da baiana indo lá e roubando o seu disco sorrateiramente. Justamente essa imagem da garrafa jogada na água, quer dizer, até que ponto o David Byrne, e ele também como um representante aí da música pop norte-americana, quer dizer, ele não estava se afogando em muita repetição, em muita obviedade num determinado momento, e foi encontrar na tua música uma maneira de dar uma reativada, ou então de pelo menos encontrar um produto novo e interessante para essa nova geração. Você chegou a pensar já nisso? Por que Tom Zé, o que interessa Tom Zé para os americanos nesse momento? Não foi você que salvou a vida do David Byrne? É isso mesmo. Bom, essa pergunta é bem interessante. Bom, salvou... Bom, eu posso dizer assim, eu salvei nele o interesse por alguma coisa, né? Olha, eu sabia, eu sabia que eu fazia um tipo de música muito diferente, muito, assim, um protótipo mesmo. Eu tinha... olha, eu vou lhe contar uma coisa. Uma vez, assim, o disco, esse próprio disco que o Barney conheceu, uma vez eu e minha mulher, a Neuza, botamos lá em casa, escutei esse disco um pouquinho... Aí me deu, no meio daquilo tudo, eu já estava conformado, né? Me deu aquela tristeza, eu disse assim, meu Deus, isso não é bonito? Um pequeno momento de indignação, assim, que vem, que sobe no corpo, vem lágrimas nos olhos, mas eu disse, que diabo é isso? Peraí, eu estou ficando louco, esquece isso. Então eu tinha a noção de que eu brincava com um protótipo. Eu tenho ojeriza ao tédio, isso é o que me move na vida. Tá certo. O que você ficou fazendo nesse tempo de ostracismo? Você Fiquei adoecendo. Adoecendo? Você, quando não está no colo da mãe, a criança morre. E ipsis litteris. Mas você chegou a trabalhar alguma outra coisa? Bom, eu trabalhei. Eu vendi uma casa de praia para construir uns instrumentos experimentais a partir de eletrodomésticos e tal. Teve algumas coisas que foi me mantendo vivo. Eu tinha também outra coisa que me protegia muito. Eu frequentava vegetativamente os teatros da prefeitura, Deus que lhe pague prefeitura, do SESC, do SESI, Deus que lhe pague SESC, SESI, do Estado. Eu frequentava os teatros e duas centenas de jovens, todos se substituíam indo me ver. Tanto que um dia Roberto Santana teve a seguinte exclamação, o diretor da Poligram, disse assim, que diabo é isso? A gente não vê falar de uma pessoa, entra num teatro um dia de domingo de manhã, vê um público se acabando de rir com uma criatura que está morta? Então tinha essas coisas, esses pequenos como é que chama aquele negócio que criança toma? Esses pequenos seios maternos que me mantiveram vivo. Agora, Tom Zé, o que você pretendia lá em meados dos anos 80, com a enceradeira? Uma vez eu fui na tua casa, você estava fazendo exatamente isso. Tinha uma enceradeira quebrada, você comprou uma outra para quebrar também, porque o som era excelente, não sei o quê, tinha uma percussão, e você me mostrou as coisas mais loucas, eu saí de lá sem entender nada. E aí fiquei pensando, o que você pretendia? Quer dizer, você achava possível transformar aquilo em música? Você achava possível sobreviver com aquilo como música? Bom, da loucura nós já falamos, do destino que a gente não escapa. Só vou lhe falar do que eu achava interessante naquilo. Eu também tinha medo, da mesma forma que Griffith, quando imaginou que numa
num quadrinho, o índio atirava uma flecha, e em outro quadrinho independente, um cidadão fardado recebia uma flechada, que ele perdia noites pensando se o público ia entender que aquela flecha que saiu daqui atingiu aquela criatura lá, eu também não sabia se aquilo tinha a ver, se aquela sintaxe era possível de comunicar. Aí um dia veio o Maia, que hoje é diretor da Rádio Brasil 2000, por falar em rádio, eu quero agradecer a Rádio AM daqui também, a Rádio Cultura AM, que é uma rádio onde toca Tom Zé e Nelson Gonçalves e Silvio Caldas e todo mundo, abençoada ela, que é ela e mais umas 3 rádios só que me tocam aqui em São Paulo. Bom, enfim. Aliás, tem uma fitinha aí da Rádio FM também que toca Tom Zé. Sim, claro, claro. Isso aí, isso aí é uma preciosidade. Mas, viu, Júlio, desculpa porque isso é uma coisa interessante. Você estava falando do grifo. Não sabia, não sabia se a flecha, se alguém entender que a flecha aí um dia, o Maia e o Arquimedes estavam saltando. Lá em casa nós tiramos as 2 enceradeiras, que já tínhamos convenientemente quebrado, tornado funcionando mal. E eu falei com eles, Maia, sabe o que é que eu penso? Eu penso que isso pode fazer um ritmo, quer ver, ouçam. Aí eu pegava, apertava a enceradeira, aí fazia com a boca o resto da rede, chicutum, jicutaco, jicutum. E ali fiquei um pouco me sentindo como um idiota, mas quando eu levantei os olhos, que eu olhei para eles dois estavam com os olhos cheios de lágrimas. Ou melhor, estavam com os olhos molhados, não tinha de lágrimas. Estavam muito emocionados com aquele negócio. Eu, é claro, que recebi nessa hora aquilo que Lévi-Strauss chama o direito de continuar, né? Nessa hora eu recebi um vá adiante. E depois, quando eu fiz o espetáculo na GV e no Teatro Municipal, que você foi me entrevistar na ocasião, em 78, correto, em 78, o espetáculo foi recebido pelo público de uma maneira que Paulinho, por exemplo, eu me lembro de Paulinho Nogueira, que é um colega nosso, né? Subi em cima do palco vermelho, muito sanguíneo, me sacudia assim, de onde é que você foi tirar essas ideias e tal? Eu recebia alguns empurrões para ir adiante. Eu não ia como um louco, completamente cego, completamente convencido de que era preciso fazer uma novidade. Eu recebia alguma orientação que ia me dando alento, né? Você é o mais tropicalista dos tropicalistas? Ah, não acredito. Não acredito, porque aí isso aí é uma coisa para... Vamos deixar isso para os críticos, para... Bom, eu passei muitos anos sendo o zero tropicalista, né? Completamente esquecido. Agora sou novamente, estou muito satisfeito. Você sempre carregou a cruz de ser assim, um maldito, né? Você acha assim, que quem que é mais maldito? É o Tom Zé ou é o Brasil? Olha, Vilas, para te dizer a verdade, quando você não é nada, é melhor ser maldito. Mas quando você pode ser alguma coisa, você nem está ligando para ser maldito. Você quer ser uma pessoa que trabalha, que recebe carinho, que tem público para te ouvir. Entende? Eu não defendo para mim a roupa de maldito como se ela fosse bonita. Eu quero ser uma pessoa bem-sucedida. Eu quero ter o que os outros têm com o seu trabalho, alguma recompensa, compreende? Eu preferia, se eu conseguir ter talento para isso, eu gostaria de ser bem-sucedido. Como é que está indo a carreira fora do Brasil? Continua? Bom, a carreira lá fora vai muito bem. Eu fui... Você vai voltar para lá agora? Vai aceitar de novo? Como é que é? Bom, vou em outubro, é capaz de você saber o que é isso. O Walker Art Center. Isso é na Bahia, não? Não, isso é em Minnesota. Lá só convida a gente como John Cage, Philip Glass. Como é o nome daquela cantora? Não, fale alto. Laurie Anderson. E agora, quando chamou Tom Zé, foi natural que minha gravadora em Nova York, que fica muito quieta como todo americano, ficou toda excitada, mandou cartas, etc, etc. Eu vou no dia 23 de outubro tocar para abrir uma exposição de Hélio Oiticica. Realmente, na América, na Europa, nesses lugares, eu sou um artista de luxo. Você se sente bem-sucedido? Eu não me sinto, eu sou. E aí a gente pega os jornais para ver você dizendo, em Londres ele voltou 3 vezes, no MoMA ele foi aplaudido de pé, aqui em Toronto ninguém tinha hábito de ver artista aplaudido de pé no meio da rua. E eu tenho que virar coruja gabando o toco, né? Que eu morro de vergonha. Pois no final do primeiro bloco,
você, depois de passar 45 minutos ali, uma certa, até você mesmo, uma falsa modéstia, vamos dizer assim, enfrentando a questão de ser esquecido no Brasil, você muito cordato, muito... Aí quando perguntaram para você sobre os Estados Unidos, sucesso, turnês, etc., eu perguntei para você, você se sente bem-sucedido? Você disse, eu sou bem-sucedido. E disse com um tom assim de quem realmente se vinga, de repente, desse ostracismo. Você acha que... Você às vezes sente isso como uma vingança, a falta de prestígio seu no Brasil, não? Ou a falta de importância que lhe deram os brasileiros? Olha, quando eu cheguei aqui, nós conversamos sobre os exaustores que tem aqui nesse prédio, que é o que salva a gente da continuidade, desse calor acumulando. Minha vida também estava assim, estava acumulando esse calor do desconhecimento, do desprestígio, e uma hora ligaram os exaustores lá no norte do mundo, e eu tive algum prestígio, e realmente isso é uma coisa que me dá um alívio, que me dá alegria, claro, que me dá muito contentamento. Mas eu não sinto isso com nada de vingança, nem nada. Aliás, eu estou doido para aqui no Brasil começarem a saber disso. Olha, minha gente, cadê onde é que está a câmera que está me filmando? Olha, minha gente, eu fui fazer um show em Londres e voltei no Elizabeth Queen Hall. É assim que se fala, viu? E eu voltei, e o público fez eu voltar lá 3 vezes. O pessoal da técnica, aquele pessoal todo sério lá de Londres, começava a rir para mim assim, a bater palma quando eu passava por dentro dos vidros e tal. E eu tô doido para fazer esse mesmo show aqui, eu e minha banda. A minha banda é Lauro Leles, antes que eu esqueça deles. É Lauro Leles, baterista, Jarbas Mariz, um cantor que também tem uma vida independente de cantor, percussão e canto, Éder Sandoli, guitarra, Gilberto Assis, baixo, e Ronaldo Carvalho, percussão. Nós formamos uma espécie de sexteto, e nossa música é feita, minha banda é essa, nossa música é feita assim. Eu estou doido para cantar no Brasil todo, meu cachê não é muito caro, não é caro como dos meninos aí. Meus números de telefone são... Minha empresária é Marilda Vieira, que era uma funcionária da Warner. Hoje ela tem a firma dela particular. Os telefones nossos são 887-4455 e o fax é 262-9801. Eu e minha banda estamos doidos para cantar no Brasil, para fazer sucesso no Brasil também. Nossa. Eu quero me ver livre daquilo que o Vilas me perguntou, se eu gostava de ser maldito. Eu tenho horror a ser maldito. Você, agora, para não parecer também essa coisa tão maniqueísta, assim, de muito sucesso no exterior, ninguém te conhece aqui, vamos também pegar um pouquinho... eu sei que pelo menos entre músicos, quer dizer, já tem vários músicos aí da nova geração que conhecem teu trabalho e gostam. Por exemplo, um deles é o Herbert Viana, que agora, no início do ano, no final do ano passado, quando ele grava o seu primeiro disco individual, e que inclusive tem um tom assim também de algumas experiências, ele disse com alto e bom som que conheceu você, não te conhecia antes, mas quando conheceu ficou impressionadíssimo e que considera que você é uma influência importante nesse lado da música dele. Você teve outros retornos, além desse do Herbert, assim, outros músicos, outras pessoas? Quem você considera que poderiam ser, vamos dizer assim, entre aspas, discípulos teus? Tive. Eu outro dia fui fazer um programa do Arrigo Barnabé na rádio ali, Paulista 400, na rádio, enfim, na Rádio Gazeta. E era um programa às 5 horas da tarde. Aí, por acaso, eu levei na mão o disco Todos os Olhos, que saiu em 73, que foi esse disco que me afastou dos mídias, né? E ele, então, me disse assim... Rapaz, eu me lembro desse disco, você sabe que eu e Itamar Assunção ouvíamos esse disco até fazer poeirinha assim em cima, até furar quase. Eu aí disse a ele assim, rapaz, você sabe que isso é uma notícia ótima que você está me dando, quer dizer que no Brasil estar no ostracismo é ser escutado pelos melhores ouvidos do país. E então, quer dizer, recebi essa informação de que aquilo teve que aquilo calou no espírito deles e tal. Você tem uma gravadora hoje no Brasil ou o Warner veio por tabela? A Warner é minha madrasta. Olha, minha gravadora chama-se Luaca Bop, é a gravadora do próprio David Barney. Mas é no Brasil. Mas você foi procurado por alguma gravadora depois desse sucesso? Assim? Não, ao contrário. Um dia eu tentei
Um dia teve uma coincidência, um pouquinho, Jorge. Um dia teve uma coincidência curiosa. Uma criatura que tinha sido produtor da Continental estava agora na RGE como chefe do departamento internacional, no momento em que o disco americano que ia sair com quase todas as músicas da Continental que ele produziu e uma música da RGE, onde ele estava agora no departamento internacional. Eu então quis telefonar para ele. Como ele não sabia que era por causa disso, ele pensou que era alguma coisa lá que eu estava pleiteando. Ninguém atendeu o telefone. Ninguém atende meu telefone, nenhuma gravadora do Brasil. Lá veio o Tom Zé. Escuta, deixa eu te perguntar uma coisa. Na época do tropicalismo, você chegou a substituir o Caetano e o Gil no Divino Maravilhoso, quando eles foram presos, né? Você teve algum envolvimento com isso, com a política dessa época, com a repressão? Você chegou a ser preso em 71? Por que motivo, Tom Zé? Não, você sabe, Cheverria, eu na verdade nunca tive até sempre vergonha de ver Nerego falando que foi preso. Mas para falar nisso muito rapidamente, eu fui preso, mas por nada de honroso. Por um engano lá. A esquerda pensou que eu estava fazendo alguma coisa, eu não estava. Ou, perdão, a ditadura pensou que eu estava fazendo alguma coisa, eu não estava. Não foi por nada honroso. Eu fui preso também, porque ninguém... como de tal forma era preciso prender alguém para poder manter o emprego daquelas pessoas, que eles prendiam assim quase que por sorteio. E uma hora qualquer eu fui sorteado lá e tive a honra de ser preso, mas não foi por nada de digno de aqui ser narrado, nem nada. Bom, mas Gil e Caetano falavam em Água Azul de Amaralina e foram presos. Se prendia pessoas por outros motivos daqueles, não aqueles que as pessoas pensavam. A esquerda brasileira não foi presa também. Vandré não foi preso, Sérgio Ricardo não foi preso, César Rodão Vieira, que dizia Che Guevara, etc., não foi preso. Foram presos aqueles que foram presos os caras como você, que tinham talento. E Vandré é curioso, porque todo mundo de vez em quando irradiava. Hoje tiraram os dedos dele, ontem rasparam a cabeça dele, e não teve nada disso. Quando o Caetano foi preso, no dia meio-dia, por acaso, Dedé ouviu eles dizerem assim, agora a rua tal. E ela estava tão fora de si que nem ligou aquilo, mas aí num momento lá veio à cabeça dela aquele negócio, rua tal é a rua de Vandré. Aí ela já tinha passado muito tempo, mas ela telefonou para lá e ele atendeu o telefone e ela disse, estão indo para ir te prender. O Vandré saiu de casa e nunca mais, e graças a Deus, nunca foi preso, não sei se ele também acha graças a Deus, né? Mas nunca foi preso, algum tempo depois estava no Chile de Allende, onde estava minha irmã, Lúcia, e algum tempo depois estava na França, porque quando o Chile de Allende foi destruído, eles foram para a França. Agora tem uma coisa que incomoda você nesse negócio da esquerda. O que incomoda você? Às vezes que você se referiu à esquerda, uma coisa meio... Bom, a primeira coisa que me incomoda é aquilo que aconteceu quando nós chegamos aqui, porque foi curioso que as esquerdas eram onde estavam as pessoas boas, as pessoas de direita, e na direita era onde estavam os militares, os atrabiliários, as pessoas desonestas, e a gente não conseguia ficar do lado da esquerda. Agora, por que diabo? O que é que acontecia com a gente que a gente não conseguia concordar com as esquerdas? Ora, isso era uma coisa que de vez em quando... Nem com a direita, né? Sim, claro, com a direita, claro. Isso era coisa que de vez em quando nos tirava o sono. Eu chamo isso de instalação do demônio. E passou-se muito tempo, nós só vimos a compreender um pouco por que é que a gente não conseguia ficar do lado da esquerda, ainda mais trabalhando no Teatro de Arena, que era um brilhantíssimo centro de esquerda, fazendo coisas brilhantes e tal, com aquela coisa maravilhosa que o Boal fazia e tudo mais. Nós só vimos a compreender por que é que a gente não conseguia ficar do lado da esquerda quando teve aquela capa da revista Civilização Brasileira, famosa, que tem um pescador com meios artesanais carregando um peixe de calça meia coronha e tal, que era o que as esquerdas defendiam. Ora, naquele tempo tinha saído um censo do Brasil, naquele mesmo ano. Era uma capa fixa da revista, inclusive. Só mudava a cor. Isso. Era o mesmo desenho sempre, só mudava a cor. Cada mês era uma cor diferente. Aí, então melhor ainda. Naquele mesmo ano, naquele ano em que a capa da revista da Civilização Brasileira era assim, saiu um censo que o Brasil passava de 20 milhões de habitantes para 40 milhões de habitantes. Aí foi a primeira vez que nós conseguimos um pouco nos livrar desse demônio, porque a gente pensou assim, ora, se as esquerdas querem que o Brasil continue bucólico e tradicional, e pescando por meios artesanais, em vez de aceitar os meios de pesca mecânicos e novos e tal. De algum modo, essas 20 milhões de pessoas que estão chegando estão sendo ameaçadas de fome.
Foi o primeiro momento que a gente compreendeu um pouco o que era que nos desavinha, que é até uma música de Caetano, né? Comigo me desavinha. Não, Comigo me desavinha é um verso do poeta português do Sá de Miranda. Porque a gente se desavinha com as esquerdas, foi só aí que eu fui compreender. E você teve problema com a censura? Eu tive, mas também não foi nada de honroso, não. Nesse tempo era a Dona Maria Joana. Agora veja, Deus a abençoe, veja que nome de censura mais curioso. Era a casa da Dona Maria Joana? Dona Maria Joana. Era a casa da Dona Maria Joana. Censura. Dona Maria Joana era muito gentil comigo e nesse tempo se inaugurou um negócio que faz até vergonha, né? Um negócio que era assim, eles tinham isso se inaugurou no Festival da Record de 68, porque... por exemplo, era chamado uma porção de gente para nem ser chamado aquele que tinha tido problema com a censura, para ele não ficar famoso entre os concorrentes do festival. O festival fazia isso para proteger, porque a censura dava muito cartaz. E teve muita gente que todo dia que ia cantar num lugar, eu via muito isso. Essa daqui, para a semana, eu não vou poder cantar. Aproveitem. Era um negócio glorioso. Tanto que quando a censura acabou, eu fiz um show naquele teatro lá em Pinheiro chamado Socorro, a censura acabou. Porque eu imaginei que muita gente estava desesperada com aquilo agora. Mas o que era mesmo que eu estava Você contando? estava falando da Dona Maria Joana, que ela era muito gentil com você e tal? Naquele tempo, a gente foi... Eu me lembro que uma porção de artistas foi chamado pela Record para ir à censura. A censura inaugurou isso, umas tardes de café. Você ia lá, servia um café na Polícia Federal, a gente... E diziam a quem tinha um verso problemático que por favor trocasse aquele verso. E aí você, para não perder a música, nem o disco, nem a... Tinha pessoas que cediam, como eu. E tinham pessoas como o Chico Buarque que ficavam o pé no chão, que não mudava nenhuma palavra. Eu também estou de acordo com o Chico. E achei lindo aquilo tudo que aconteceu com ele. Uma das poucas pessoas que teve luta contra a censura, que foi uma coisa bonita. Que verso você mudou, Tom Zé? Por exemplo? Olha, tinha uma música, por exemplo, deixa eu ver se me ocorre agora. Tinha coisas ridículas. Tinha uma música minha que chamava... e que tinha assim no fundo... Um belo arroto de Coca-Cola, cola. Aí Dona Maria Joana disse, é feio, meu filho. Eu disse, mas Dona Maria Joana, eu sei que arroto de Coca-Cola não é uma coisa que se diga na sociedade, nos lugares que a senhora frequenta. Eu sei que é uma coisa que eu não posso dizer numa sala, mas para minha canção, para o mundo que eu faço canção, isso não tem importância. Eu prefiro o arroto de Coca-Cola. Ela disse, mas é feio. Eu disse, então a senhora está censurando? Ela disse, não. Eu disse, então eu vou deixar. Ela disse, é feio. Aí passamos uma tarde toda. Ela dizia que não estava censurando, mas que era feio. Eu aí vi que ela estava... Aquela história de No Norte é Veraneio, da música São Paulo, correto, o original também era em Brasília, Veraneio? Correto. E depois eu passei a cantar em Brasília, Veraneio. Eu mesmo me censurei, se não me engano. Peraí, deixa eu ver se foi eu mesmo que me censurei. O verso é assim. Ora, como é? No Norte é Veraneio. No Rio é banho de mar, o país todo de férias, e aqui é só trabalhar. E como era a verdadeira? Em Brasília, Veraneio. É correto, na época do festival eu tirei, eu me censurei. Nem precisou a censura. Quando eu fui para a censura, eu pensei que, já que censura é um assunto tão interessante, eu tenho até uma canção, puxa pena, se eu soubesse tinha trazido a letra para cantar, que é assim. Ilustríssimo senhor, diretor da divisão de censura de diversões públicas do Departamento de Polícia Federal, Brasília. Porque teve um tempo que eles proibiram que você mandasse sua música para 3 ou 4 órgãos da censura, na Bahia, em Brasília, no Rio. E aí o que acontecia é o seguinte, como aquilo não tinha a menor lógica, na Bahia censurava uma, não censurava 10. Outra, então. No Rio e tal e tal. Então você pegava o disco todo e lançava sossegadamente, com umas censuradas na Bahia e outra no Rio. Aí eles fizeram um negócio proibindo de você mandar para outro departamento da censura. Você só podia mandar para um. Então, a canção fala justamente... E você mandava um documento para lá dizendo que só estava mandando para um, porque se você não obedecesse a isso, você estava caindo numa coisa que se chama falsa ideologia, que é crime. Me explicaram. Me explicaram esse negócio todo. Então, eu fiz uma canção com a petição da censura, né? Não me lembro como é a canção. Eu, Antônio José Santana Martins,
taratá, cito a rua tal, tal e tal, e aí ia por aí. E nestes termos pé, 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 de fé, 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 rimento. Você chegou a cantar ao vivo isso? Eu cantava num show chamado Sem Saia, Sem Cera, Censura. Onde eu cantava um som de caso de censura. Já que se falou em Festival da Record, duas coisas que surgiram aqui no intervalo que eu gostaria que você contasse. Uma, a reação do seu pai quando você ganhou. Sim. E a outra, a história do dinheiro. Como é que foi essa história? 11 milhões? Bom, é engraçado você falando assim, a história do dinheiro fica até engraçada. Bom, meu pai soube que o prêmio do Festival da Record era 100 milhões de cruzeiro. Puxa, naquele tempo era um dinheiro danado, 100 milhões. Ele aí ficou quieto, calado, ficou acho que com medo de eu estar vilipendiando, como é que diz, jogando dinheiro fora e tal. Não estava, né? Ou tava? Não, você sabe. Então ele me chamou uma hora assim, muito respeitosamente, e me disse, meu filho, vem cá, o prêmio é 100 milhões? Eu falei, não, meu pai, o prêmio ao todo seriam 22 milhões, mas eles só me pagaram 11 da parte da Record. Os 11 da prefeitura não foram pagos, não tinham sido pagos naquele tempo e nunca foram pagos. Até hoje você não recebeu? E 11 milhões, vamos ver, era o que naquele tempo valia 2 Volkswagens, eu me lembro, novos. O maestro Júlio Medalha não tem nada a ver com isso. Não, Júlio me deu em nome da Record o cheque. Júlio com a cara antiga dele, é por isso que esse retrato é formidável, porque é a cara antiga do Júlio. O Júlio é um Dr. Faustus, que é um homem de duas caras. O Júlio tinha o rosto antigo dele e ele me deu, eu tive a felicidade de receber da mão dele, né? E você nunca reclamou que você não recebeu, Tom Zé? Olha, uma vez eu conheço o caso do outro cheque que o Edu ganhou também. Sim. O Edu ganhou com o Sérgio Ricardo, né? também recebeu. E ele esperneou tanto que eu tinha um programa na Record na época chamado Opus 7, que era no Teatro Municipal com a Orquestra Sinfônica, onde eu misturava um pouco vários tipos de música. E o Faria Lima, então, eu tinha feito um arranjo do Edu Lobo, e então, de repente, no Teatro Municipal, o Faria Lima imaginou que podia acontecer alguma coisa. Aí ele foi pessoalmente com o cheque. Pô, você não foi no Teatro Municipal, tá vendo? Recebeu o seu. Foi falta de você tornar pública a tua indignação. O Sérgio Ricardo também recebeu, eu soube. E o Trabuco, da Rádio Bandeirantes, era vivo, e ele fez diversas gestões. Lembram daquela apresentadora do Canal 13 que se chamava Branca Ribeiro? Branca Ribeiro, que era uma moça bonita e tal. Ela era funcionária de alguma coisa no município, não sei onde era. Eu sei que a Branca, o Trabuco me mandava, eu ia no departamento que a Branca atendia, a Branca me tratava muito bem e tudo, e foram ver lá com os advogados se aquilo podia ser pago, e depois me disseram que não podia ser pago por causa de não sei o que. Ela foi para casa com o rabo de acesso. Com a música São Paulo, né? Logo com a música São Paulo, meu amor. Deu um cano em você. Tom Zé, você é cidadão paulistano? Eu sou. Tem isso. Eu agora, quem me deu foi o... O que mudou sua vida, ser cidadão paulistano? Eu fiquei muito... Como é que diz? Essas coisas... Eu sou um homem do interior, um homem da roça, essas coisas me dão... Como é que diz? Assim, me agradam, me dão prazer, né? Quem me deu esse título foi o vereador Marcos Mendonça, que propôs lá, e um dia, num show meu ali na Alameda Nótima, onde era ex-Funarte, Sala Guiomar Novaes, que Deus a abençoe, Guiomar, vai tocar piano bem assim no inferno. Deus abençoe a Funarte também. A Funarte também. No furacão Collor se foi. Né? E na Sala Guiomar Novaes, eles me deram o título de cidadão paulistano. Eu até preciso botar num quadro lá em casa. Tom Zé, assim, talvez voltando um pouco aquele papo inicial. Não do cheque, né? Pelo amor de Deus. Não, cheque a gente já sabe que foi você. A gente já sabe que foi você. Eu não vou tocar no assunto. Mas assim, talvez voltando um pouco àquela questão. O que será que aconteceu, Tom Zé? Será que o Brasil não estava preparado para a tua música, ou a tua música talvez nasceu um pouco antes do tempo para poder ser melhor apreciada? Você já se perguntou isso? Não sei. Quando se falava em fazer coisa antes do tempo, naquela ocasião, e que nada provava que o que eu fazia tinha alguma razão de ser, porque nada provava, podia ser uma coisa tola mesmo, né?
eu recusava interiormente. Eu não dizia nada, mas recusava interiormente, fazia antes do tempo, eu achava aquilo uma pretensão, uma coisa. Mas agora que o norte do mundo recebe, aceita, tal, eu até que admito que pode ter sido feito antes do tempo, não sei, ou faltou. Aqui tem uma coisa curiosa no Brasil. A crítica não recebeu mal aqueles discos. A crítica recebeu muito bem, eu não quero nem tentar me lembrar o nome deles aqui, porque eu vou fazer injustiça, porque são tantos. Você está calado até agora, eu vou mandar fazer queixa no Globo, que você não fez pergunta nenhuma. Só fez pergunta quando apagou a coisa. Agora eu vou até responder a pergunta que você fez, se você fazer no ar. Mas agora que as pessoas respeitam tanto no exterior e que se divertem tanto, porque, porra, bicho, desculpa, eu sei que não pode falar nome feio na televisão, faz de conta que eu não falei. Então, você chega lá para cantar um Ayunó. Um Ayunó, eu não posso nem fazer aqui, que não existe aquilo. É uma música de 55 segundos, não tem nenhuma palavra inteligível, não tem nada de grande musicalidade, nem de grande invenção, nem de grande descoberta, não tem nada. É apenas uma pilhéria. Ora, você começa, meu primeiro show no exterior, né, que eu estava morrendo de medo, né, não sabia o que ia acontecer. Você começa a fazer música como essa, o público começa a entrar na tua, você fica bobo, rapaz. Você diz, que diabo é isso? Qual é que faz mais sucesso nesses shows que você faz no norte do mundo, como você disse? Como é o quê? A música que faz mais sucesso, que mais pega. Olha, uma das músicas que as pessoas como é que você põe os cacos em inglês? Como é que você coloca os cacos em inglês? Uma das músicas que as pessoas mais... Eu geralmente digo o título da música em inglês e digo mais ou menos o que ela se refere. Como eu, em cima do palco, faço gestos com muita profusão, de vez em quando aparece, na crítica de Londres mesmo, dizia assim, o que não dava para você entender na língua, dava para entender pelo gesto que ele fazia, então funcionava, né? Uhum. Mas uma das músicas que mais diverte as pessoas é essa aqui. Comprem este disco, é uma pesquisa paciente. Tom Zé, cada volta da agulha, pelo suco docemente. Tom Zé, fará você ficar mais feliz e inteligente. Ora, eu digo antes que essa música foi feita para ajudar a vender o disco. Coloco o disco assim numa prateleira de música e boto na frente do público e aponto. As pessoas entendem e morrem de rir. Depois tem um texto em inglês mesmo. Come on, buy this record, it's a very patient work. Tumsy, os americanos me chamam de Tumsy, né? Every calm revolution, under a laser his less. Tumsy, shall grant you relaxation, high spirits and happiness. Tumsy. Então essa música é uma festa. Tem Antônio Carlos e Jocafe aí um pouquinho, hein? Tem, é? Tem um pouquinho. Dessa vez deu certo. Então. Tá vendo? Mesmo sem querer. Então vamos àquela pergunta que eu te fiz aquela hora no intervalo, que é o seguinte, um dado curioso que eu acho é que o seu penúltimo disco vendeu só nos Estados Unidos, parece 40 mil cópias, né? Não, 40 mil no mundo todo. No mundo todo, tá. E aqui no Brasil foram 1.700 cópias. 1.700. Quer dizer, como é que está o novo disco? Como é que está a vendagem dele lá fora? Olha, isso é curioso, Elton, porque quando eu recebia antigamente, como eu tinha uma música minha, a Warner mandava para mim os statements, aquele negócio que manda para as gravadoras. Aí eu via todos aqueles remotos países do mundo, que eu não sei nem pronunciar o nome, não sei nem em que continente ficam, que vendia 10 discos, 5 discos, 2 discos. Mas tem uma coisa curiosa, eu vendo mais discos do que no Brasil, na Itália, mais discos do que no Brasil, nos Estados Unidos, é claro que vendeu 20 mil, mais discos do que no Brasil, no Japão, mais discos do que no Brasil, na Holanda, mais disco do que no Brasil. É uns 6 ou 7 países entre Europa, América, sei lá o quê. Na França também. Na França também. Na França também. Que a França recebeu esse último disco com uma glória, né? Dizendo que eu era um gênio de abacate. É o diabo esse negócio de... Como é? Elogio em boca própria. É vitupério, né? E como é que foi a excursão? A gente está só falando da sua turnê lá fora e tal. Conta um pouco como é que foi. Você tocou em festivais, tocou no Canadá, nos Estados Unidos, Itália. Conta um pouco tinha disso. Lugar que a gente ficava até... Você vai com o grupo? Sim, claro. E tinha lugares que a gente ficava... Porque, por exemplo, em Montreal, que é um festival muito... que tinha o melhor do mundo, né? Desde David Kruber, o Diabo, não sei nem pronunciar o nome, depois
Eu não conheço nada de música. Bom, eles também não pronunciam o seu, tem essa vantagem. Então, pronto. Tinha os meninos da minha banda que conhecem os músicos do mundo diziam, pô, hoje eu vi fulano, vi cicrano, vi beltrano. Mas dizia, pô, a gente vai tocar aqui, vai. E assim, era muito alegre. Em alguns lugares botaram como música de dança. Eu fiquei assombradíssimo. Eu digo, eu nunca fiz. Quer dizer, eu sou louco para fazer música de dança, mas isso aqui é o contrário de música de dança. Vocês chamaram de samba, bossa nova? Não, eles chamam, eles diziam assim, se você... Eu vi isso em 3 jornais. Ora, meu Deus, não sei o nome dele. Um com certeza foi Vox ou Voice, um jornal inglês, diz assim, se você pensa que música brasileira é Garota de Ipanema e Jorge Ben, você precisa ouvir o Tom Zé. De vez em quando alguém plagia isso, agora tinha isso no Jornal do Canadá. Essa Tom espécie Zé, de introdução. a revista francesa Actuelle, né, que é assim a bíblia da modernidade, fez uma reportagem uns meses atrás, que era a volta ao mundo em 80 músicas, né? Então eles dão a volta ao mundo e falam, você pode, sem sair de casa, fazer um passeio pelo mundo só ouvindo música. E vão em cada país pescando um tipo de música. E o único disco que eles citam do Brasil é a sua coletânea, o The Best of Tom Zé. Você não acha também que é um pouco de loucura deles, assim, achar assim que aquele disco do Tom Zé é o retrato do Brasil? Bom, isso não é retrato, realmente não é retrato, mas é uma coisa curiosa do Brasil. Talvez seja essa... Porque não é retrato, né? Porque até eu me espantei, né? Assim, porque eu acho que o óbvio, se a revista não fosse moderna, seria pôr lá a Garota de Ipanema. Mas aí eu falei, de onde eles tiraram esse disco que eles já do Tom Zé? fizeram algumas revistas, já puseram Garota de Ipanema várias vezes, agora só para variar, puseram o Garoto de Dará. Mas sobre isso também tem uma tendência no mundo da música étnica, né? Quer dizer, tem um olhar assim do primeiro mundo sobre a música dos outros países, que é justamente essa visão de músicas que têm um caráter assim regional, local, né? E que são essas coisas que ganharam espaço na música mundial, até com esse nome, né? E eu acho que a música brasileira, por um lado, ela pode ser olhada assim meio paternalisticamente como música étnica, né? Um pouco o olhar, talvez que o Paul Simon, por exemplo, faz coisas super bonitas, ele como se ele tomasse assim da música baiana, do Olodum, algo como se fosse uma força da natureza, não é? Que ele pega e trabalha aquilo, né? E tem um certo modo de escutar a música brasileira que passa por isso. Ao mesmo tempo, a música brasileira ela tem uma capacidade de inovação e uma capacidade universal que está, por exemplo, tem uns sertanejos universais assim como Hermeto, né? Por exemplo, ou que em você, pelo que a gente estava falando, quer dizer, um cancionista que está entre Irará e uma coisa experimental, criativa, inovadora, etc., né? Então, você acha que passa, o jeito deles te escutarem, passa por essa coisa intrigante que é, assim, uma coisa que é entre folclórica, mas ao mesmo tempo experimental? Quer dizer, existe essa... Eu estou tentando me lembrar de críticas, porque às vezes eu sei de cor. Só para dar uma ajudinha, lembrando inclusive que ele falou da revista, que é uma revista moderna e tal, eu acho que tem muito essa questão da modernidade também. Por exemplo, o seu último disco tem coisas que me lembraram uma banda de rock industrial alemã, a Stoßend Neubauten. Quer dizer, são parâmetros de modernidade, né? Quer dizer, parece que hoje estão descobrindo que você é moderno, né? Acho que muita gente no Brasil ainda tem aquela visão de Tom Zé como o Tom Zé da Tropicália e tal. Eu acho que isso, pelo menos lá fora, as pessoas não têm essa visão histórica que nós temos no Brasil e elas ouvem a sua música como uma coisa moderna. Mas calado, na maior parte dos lugares do Brasil, eu sou isso que a gente está conversando aqui, ninguém nunca ouviu. Porque todo mundo se refere a Tom Zé até hoje aqui no Brasil. Pensa que eu vou chegar lá e cantar São Paulo, meu amor, pensa que eu vou cantar isso. Não tem ideia das brincadeiras e tal. Pois é, eu me lembro de uma crítica que saiu ano passado, ainda sobre o primeiro disco, que dizia assim, é por isso que eu acho que nós, americanos e europeus, não temos a chave do avant-garde. É claro que isso é um negócio super elogioso, né? Uhum. Agora, eu não vejo falar em folclore. Só ouvi um dia uma queixa de um rapaz chamado Grume,
ele depois escreveu para mim para se desculpar. Ele disse assim, olha, eu só tinha ouvido a primeira faixa do disco, as 3 primeiras faixas do disco, foi um problema, fui lhe entrevistar sem ouvir direito, e perguntou a mim por que eu tinha feito um disco experimental no anterior e um folclórico nesse. Porque logo na segunda faixa do disco tem aquele Viajo segunda-feira, Feira de Santana, que é uma coisa simples, assim, completamente sem nada quase de... É só uma falação nordestina. Aí ele me escreveu para me dizer que ele não tinha escutado o disco, que e tal. Agora, eu nunca vi falar em folclore, hein? Você disse que odeia quando alguém vai te entrevistar sem ouvir o disco, você não percebeu. Mas na América não acontece isso, menina, é engraçado. A pessoa vai com perguntas, com coisas anotadas no papel do disco, abre assim e começa. Você diz aqui tal palavra, aqui diz tal, não sei o quê, uma coisa toda, é uma brincadeirinha que eles... Sei lá, a maneira... Não quero dizer que eles são melhor do que aqui, nem nada, nem pior, nem melhor. Eu não sei o jeito de as coisas serem. Então, Zé, antes do seu disco sair, né, quando você estava gravando, saíram várias notinhas na imprensa falando que você tinha mandado 3 versões da Asa Branca para o David Byrne, que eram geniais, que ele ia cantar em inglês e tal, e a música acabou não saindo no disco. Por quê? Correto. Eu, depois de mandar... Perdão, eu mandei 3 versões. Mandei uma toda cantada por mim, uma metade cantada por mim para ele cantar outra metade, porque ele disse que tinha... Uma hora eu vi uma conversa que ele tinha uma versão da Asa Branca, e outra mandei só, sem coisa nenhuma, se ele quisesse aproveitar o playback para qualquer coisa. Mas depois, na hora de escolher as músicas, mandaram me dizer, Asa Branca e Lampião não são boas para o mercado internacional. Aí eu brincando mandei dizer assim, olha, eu fiquei muito triste pelo que aconteceu com Asa Branca e Lampião, porque aconteceu com Asa Branca e Lampião no mercado internacional. Mas eu já refiz o arranjo de Lampião. De certo modo, ele tinha até razão. Uma coisa, quando não está pronta, ela deixa buracos assim. E o arranjo de Asa Branca também, eu estou refazendo e vou mandar novamente. E vou gravar, porque é um negócio tão gostoso fazer a música daquele jeito. É que a segunda parte não estava bem acabada, eles sentiram, não sabem o que é. Então, Zé, quando é que você fez música... Desculpe, Regina. Vai, né? Quando é que você fez uma música com Washington Oliveto? Você fez... Com publicitário, eu acho. Uma ideia dele. Isso aí é deduragem. É uma ideia dele. Você sabe que o tempo que eu trabalhei numa agência de publicidade foi muito curioso e muito instigador, muito bom. Na própria essa DPZ. música que você acabou é um jingle, de uma certa maneira. É um jingle do teu disco. Você fazendo um jingle do teu disco, não deixa de ser, né? Tem um tom de jingle, né? É. Queria te perguntar o seguinte, você saberia responder a pergunta do David Byrne? Que país é esse onde o Tom Zé não é conhecido? Bom, aí tem uma coisa, eu podia dizer assim, você está enganado, David. Tem meia dúzia de pessoas da imprensa e alguns futuros artistas como Arrigo e coisa que o viram e que conhecem. Olha, isso não significa nada comercialmente, uma gravadora não pode manter um artista por isso. E então tem que mandar o artista embora, como a Continental teve que me mandar embora, morrendo de dor, que eles gostavam muito de mim. E... Então, responder a pergunta do Barney, que país é esse? Bom, tem um determinado tipo de trabalho que seleciona de tal maneira uma quantidade pequena de pessoas que, às vezes, um lado do mundo tão preocupado com questões mais problemáticas não possa... dar ao estudante universitário, por exemplo, uma quantidade de curiosidade para ele se interessar por isso. Pode ser essa uma resposta, né? Porque uma coisa que degradaram nos últimos anos foi o professor. Porque eu me lembro do livro Ano 2000, daquele gordo americano lá sobre futurologia, Herman Kahn. Parece que quando esse livro saiu, as pessoas que estavam no poder no Brasil quiseram pôr em prática isso, quiseram não sair do poder, porque toda geração é substituída de 4 em 4 anos, de 10 em 10 anos, de 5 em 5 anos, pelas próprias energias novas que chegam, né? E teve um momento que houve essa tentativa de negar à natureza seu direito da substituição, daquele que Hannah Arendt diz assim, eu não posso saber o futuro do mundo porque todo dia aparecem 15 milhões de estrangeiros, que são as pessoas que nascem, e que ninguém sabe qual vai ser a vontade delas, né? Teve um tempo que quiseram limitar isso, e a estratégia, me parece, que passou
pelo eficiente procedimento de degradar o professor para poder acabar o aluno e não permitir que gerações tivessem direito a passar por aquilo que o Moholy-Nagy fala, que toda geração tem que, num pequeno espaço de tempo, arrodeada por uma relativa obscuridade, compreender seu tempo para fazer a antítese dela. Graças, Senhor. Graças, Senhor. Tom Zé, aproveitando que você está com o violão na mão, você podia mostrar um pouquinho do Asa Branca para o mercado internacional que você está fazendo? Não, isso é um arranjo para banda. Eu podia mostrar uma coisa, porque teve um tempo que eu fazia shows em teatro, e aí eu não podia cantar essas músicas. Às vezes eu tento fazer arranjos e não consigo. Podia, assim, escolher uma entre as várias que eu adoro e que não consegui nunca fazer um arranjo para banda, como Identificação. Identificação, identificação, RG 4468743, São Paulo, SIC 269226908/00, ISS 1231768/03, INPS 458749742, Ordem dos Músicos do Brasil, 0850, Bahia, Iá. CGC 958743742, barra 00000, traço 001. Bom, por aí vai para não fazer aqui uma... Eu vou pedir a Deus que você continue maldito, desconhecido, que os americanos deixem a gente em paz e que você não se torne uma figura muito popular no Brasil, porque essa figura cabaretista que você tem, que na realidade é o que não cabe na grande indústria cultural brasileira, que é um lixo, né? Evidentemente não há lugar para você. Então continue aqui com os nossos amigos aqui, que a gente admira, e fique sempre assim, porque essas 3 ou 4 coisas que você tocou aqui demonstra mais imaginação, tem muita coisa que a gente ouve nesse rádio de hoje. Na realidade, esse tipo de música que você faz não tem a linearidade da grande música dos popstars que estão hoje fazendo sucesso nas FMs brasileiras, internacionais e as nacionais. Mas Tom Zé disse aqui que quer fazer sucesso, Júlio. Eu já estou achando que o Maestro tem alguma coisa a ver com aqueles 11 milhões. É para você continuar assim. Você não conseguiu perceber. Mas você é a segunda pessoa que me diz isso. O Bardi também me disse isso. Poxa, não se preocupa de fazer sucesso, não. O mundo você não tá vive louco. dos best-sellers. O mundo não vive dos best-sellers no Brasil. O que é literatura? É Paulo Coelho? Mas você gosta, não gosta? As coisas. Não, eu digo que você ser bem recebido pelo que você faz. Por exemplo, o Júlio é bem recebido pelo que ele faz. Por uma quantidade de pessoas tão grande que ele pode viver em trabalhos que são de natureza de público, né? Que só mesmo a pessoa que tem capacidade de comunicação, de presença de espírito, essas coisas todas. E eu preciso adequar isso para um jeito de viver no Brasil com isso, né? Porque a semana passada eu fui consultado até para viver fora daqui. Como foi? Nada, articulou-se essa possibilidade por causa da dificuldade que eu tenho de trabalhar aqui e como é que diz, dos trabalhos honrosos que eu sou chamado para fazer lá fora. É engraçado, em Nova York, ninguém sabe direito quase nada, porque aquilo também é uma cidade, um pandemônio, né? Mas você fala o MoMA, todo mundo sabe. E às vezes eu estou sentado assim, os meninos estão conversando com o chofer de táxi, aí de onde vocês vão tocar? No MoMA. O cara vira para trás e diz assim, no MoMA? Ah, lá só toca quem é bom. O MoMA todo mundo conhece em Nova York. Mas você iria, Tom Zé? Você iria? Você chegou a pensar? Não, você pensou em se mudar para lá? Se mudar para lá? Viver no exterior? Olha, eu espero que o mundo, com essa modernização e o diabo são as 9 horas de avião, cada vez que você vai fazer alguma coisa. Agora em outubro mesmo vou no Walker Art Center inaugurar uma exposição do Hélio Oiticica. Aí são 9 horas de avião até Miami, depois mais 5 horas até Minnesota e depois tudo isso de volta. Essas 9 horas de avião são duras para uma pessoa na minha idade, né? Mas no teu tempo, Irará a Salvador levava 9 horas ou não? Correto. E como é que você sobreviveu aí? Correto. Na Terra, né? Mas eu era criança. Mas você negou a proposta ou você está pensando ainda? Você ainda está pensando no Não, assunto? falou-se nisso, mas não é uma coisa que ninguém fez uma proposta. Falou-se, vem cá, e para resolver esses problemas, se você... Mas ele queria saber se você iria. Você iria? Você mudaria? Olha, minha primeira vontade é não ir, não é porque por incrível que pareça, eu sou muito brasileiro, né? Eu sou muito brasileiro. Eu sou tão brasileiro que na Bahia, nego diz que meu sotaque é do interior, porque aqui nego diz que meu sotaque é da Bahia, né?
Muito bem, mas na Bahia, em Salvador, quando eu falo, tu não é daqui, bicho. Tu é da Mas ao roça. mesmo tempo você parece cada vez mais longe do Brasil. Quer dizer, me lembrando até no primeiro bloco da entrevista que você disse que o americano falou assim, não, o Tom Zé aqui é só para os americanos, não tem nada a ver com o brasileiro, não queremos vender para brasileiro. Eu vi isso mesmo lá. Mas é engraçado porque pouca gente é tão brasileiro como eu. E as coisas que eu tenho, porque, vamos dizer, a escola me ensinou esse negócio aí chamado pós-moderno. Eu acho até exagerado falar assim, mas em todo caso. Mas as coisas que eu nasci vendo, os árabes passaram na Idade Média 8 séculos invadindo a Península Ibérica, porque o Charles Martel impediu que os exércitos de Maomé civilizassem a Europa. A Europa foi civilizada pelos bárbaros cristãos, mas a Península Ibérica foi civilizada na Idade Média pelo povo mais sábio do mundo naquele tempo, que são os árabes. E que a prova disso é que depois de 8 séculos, quando eles saíram de lá, os portugueses e espanhóis, nossos avós, estavam energizados para fazer sua parte no Renascimento, né? E o outro lado do Renascimento é feito por outro povo navegador, que as costas eram livres, que eram os italianos, que viviam andando pelo mundo todo. Enfim, eu nasci vendo lutas contra os mouros, a chegança, lutas contra os mouros envolvidas no problema da distribuição da carne, o Bumba Meu Boi. Eu nasci, vamos dizer assim, há 5 séculos atrás, num mundo que era realmente pré-gutenbergiano. Você já fez uma música sobre isso, não? Eu tentei fazer uma música que trata de um outro assunto relativo a esse, que é o fato de, em São Paulo, no cinturão de São Paulo, viver e existir a maior cidade nordestina do Brasil, que tem 4 ou 5 milhões de habitantes, e que, com uma diferença que aqui, essa cidade nordestina come uma média de 800 gramas de carne por dia, que em termos nordestinos é um luxo babilônico, né? E que isso despertará naturalmente esses cérebros de uma hibernação que nós todos estamos vivendo há quantos séculos? Desde 1500, 549, né? Há 4 séculos, que é de viver comendo feijão e arroz, e farinha de mandioca e feijão, e muito pouca carne do sol, né? E isso não dá neurônios bastante para manter o cérebro vivo. Então eu chamo isso uma espécie de hibernação intelectual, do que era a influência árabe na nossa cabeça portuguesa. E aqui em São Paulo, se você começa a dar carne, pode ser que os neurônios comecem a despertar, a disparar na cabeça dessas criaturas que vão nascendo, e então pode ser que apareça uma fome muito mais dolorosa do que a fome que o país vive hoje. Eu estou tentando fazer uma canção sobre isso, Júlio. Mas você tem razão, era bom eu experimentar esse outro assunto também. Eu vou pensar nisso quando chegar em casa. Enfim, eu nem me lembro mais, o discurso fica pela metade mesmo. Não, é que você acabou realmente de dar um hino. É que até o nosso tempo está se esgotando. Para encerrar, quer dizer, você disse é tão brasileiro, mas ao mesmo tempo eu sinto que você está cada vez mais longe do Brasil. Quer dizer, você está fazendo produção para o exterior, está fazendo shows no exterior. Fisicamente, lógico. Só mas enfim, fisicamente, mas isso te né? distanciando. Não, mas eu estou pensando nisso, te distanciando das pessoas que deveriam usufruir também a sua música, usufruir até melhor a sua música. Eu sou louco, eu só descanso minha alma no dia que eu fizer pelo menos 20 shows no Brasil. Show na Bahia, na minha própria terra, no Rio Grande do Sul, no Ceará, para algumas pessoas ouvirem que diabo é isso que os americanos, os ingleses e os europeus estão comprando. Que diabo é isso? Só para matar a curiosidade, né? Então, mas você dá a volta e não diz o que você sente em relação a isso. Quero saber o que perdão, eu agora vou dizer. O que eu sinto em relação a esse distanciamento, a esse afastamento, a impossibilidade de fazer 20 shows pelo Brasil, etc. E está cada vez mais voltado para o mercado externo? Olha, para o mercado externo eu sinto medo, como se alguém tivesse me ameaçando com a separação. E por não fazer os 20 shows no Brasil, eu só sou envolvido no processo de dizer que diabo você deve falar mais, daqui a pouco você consegue e tal. Tá bom. Nós agradecemos então a presença esta noite aqui no Roda Viva do Tom Zé, aos companheiros que participaram da entrevista. O Roda Viva fica por aqui e volta na próxima segunda-feira, às 10h30 da noite.